Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma semana começando, com a graça do nosso Deus. Já esfregou as mãozinhas assim, agradeceu a Deus por mais esse dia, por mais essa semana, aquela caixa de presente que a gente abre todos os dias quando a gente acorda, né? E aí a gente vai tirando dali de dentro cada coisinha durante o dia, onde a gente vai sendo agraciado pela bondade de Deus, pela misericórdia, muito aprendizado e por aí vai, não é mesmo? Gente, eu quero agradecer aqui por todos que têm acompanhado aqui o canal, que têm aí deixado uma mensagenzinha aqui embaixo nos vídeos para mim, tem compartilhado. Só que eu tô notando que até tá tendo bastante visualizações, por ser um canal pequeno, né? Mas só que tá faltando deixar o joinha. Às vezes você chega aqui, começa a ver, gosta do assunto, mas esquece de ir lá marcar o joinha. Esse joinha é importante para que o YouTube entenda a importância, né, do canal, que a mensagem está sendo legal, que as pessoas estão gostando, para mostrar para mais gente. Então, antes de mais nada, eu quero pedir para que você deixe aí o joinha antes de continuar vendo esse vídeo, tá bom? Vamos fazer nossa oração para começar esse dia bem, esse momento, para que Deus traga clareza, para que o Espírito Santo fale aos nossos corações? Então vamos lá. Paizinho querido, graças te dou, porque tu és bom e sempre nos ouve. Senhor, neste dia, quero, em primeiro lugar, te agradecer por todos os benefícios que o Senhor tem feito. Quero te agradecer também, Pai, porque o Senhor tem falado aos nossos corações através dessas mensagens aqui no canal. Hoje iremos falar sobre Salmo e grande tem sido o aprendizado para cada um de nós. Por isso eu quero te agradecer e quero te pedir que continue dirigindo as minhas palavras, continue trazendo esse download espiritual para que eu consiga, Pai, não só compreender, mas também transmitir de acordo com a tua vontade, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Bom, hoje é Salmo 14, já estamos no Salmo 14. E aí, novamente, é um salmo de Davi. E aí diz assim, ó: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para o Filho dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Amém. Aqui a gente vê que Davi novamente vem falando aqui, né, da corrupção generalizada. Nós já lemos aqui para trás que ele também faz um outro salmo nesse sentido de que a corrupção está bem grande, que não há ninguém que faça o bem. E a gente lê esse salmo e a impressão que a gente tem é que ele está falando dos dias atuais, né? Igual do outro que eu li, também falei isso. Então, seguindo aqui o estudo que eu fiz, eu coloquei como título, né, dessa mensagem, corrupção generalizada. Então, o salmista, ele começa aqui esse texto com grande espanto com a corrupção produzida pelo pecado e com a incredulidade das pessoas quando pensam que Deus não existe ou negam a sua existência. E aqui, a forma como Davi fala é como se as pessoas dissessem que não acreditam em Deus e não quisessem nem ao menos ouvir ou vamos dizer, analisar ali a situação. Mas aqui também eu fiz uma anotação que quando ele começa aqui, ele fala assim, ó, diz o tolo em seu coração, essa versão aqui é NVI.
Aí tem outras versões, na Almeida diz nécios, e em outra versão ainda diz insensatos. Ou seja, o tolo, aquele que não tem inteligência ou juízo. Os nécios são aqueles desprovidos de conhecimento, de discernimento. Insensato, aquele que não está em seu juízo, não tem bom senso, ou seja, os significados são mais ou menos aí parecidos, né, para as 3 palavras, que querem dizer a mesma coisa. Então, aqui nós vemos que quando ele fala que Deus olhou do céu procurando alguém que tivesse entendimento e que o buscasse, ele não encontrou ninguém. Todos haviam se desviado e não havia ninguém que fazia o bem. Então aqui nós vemos claramente que a corrupção é mundial. E por isso que eu falei que parece que está falando dos dias de hoje, porque se naquela época Davi olhava e via isso, imagine hoje a proporção que é disso tudo. Então a gente vê que em todo o tempo sempre tiveram muitas pessoas afastadas de Deus, a maioria. Então, quando Deus olha lá, né, do céu para os filhos dos homens, não há quem busca Deus, não há quem faz o bem. E a gente sabe que na palavra de Deus fala que a corrupção nos afasta do caminho do Senhor, né? E aí, diante disso, o que nos resta fazer? Arrepender. Tem que ter arrependimento para que haja salvação. Porque se a gente não se arrepende dos maus caminhos, como é que a gente vai se aproximar de Deus? Como é que a gente vai desejar estar na presença de Deus? E aí, quando ele fala que o tolo diz em seu coração Deus não existe, quando a gente age de forma corrompida, é como se a gente estivesse dizendo que Deus não existe. É como se a gente não estivesse se importando com nada, não é mesmo? E aí, Davi vem falando isso tudo com grande espanto, porque a coisa não devia estar bonita, né? Como nos dias de hoje, a Magda tem falado muito sobre isso lá no canal dela, que ela até usa a expressão que o espírito do mal está ganhando de goleada, no sentido de que quando a gente olha a nossa volta, o que mais a gente vê é a gente caminhando com passos largos para o mal. Pessoas fazendo maldade e sentindo muitas vezes até prazer em fazer maldade. Pessoas usurpando o direito de outras, pessoas usando de influência para extrair das pessoas benefícios para si próprio, pessoas usando da dor alheia para ter vantagens. São muitas coisas que a gente vê que tem hora que a gente fica assim até perplexo. Mas não são só essas coisas que estão muito ali em evidência, sabe? Porque muitas vezes a gente pensa que eu sou do bem, mas são os pequenos detalhes que o mal age. Muitas vezes, por a gente declarar que é do bem, procurar fazer o que é certo, ele vem bem sutil. Às vezes é uma coisinha que acontece ali que a gente fala, isso aqui não tem importância não. Aí a gente abre aquela brechinha bem pequenininha, que a gente não se dá conta, e aí é nisso que o mal vem trabalhando. Aí você abriu aquela brechinha, ele vem e começa a fazer força naquela brechinha, e ela começa a abrir um pouquinho mais. Ele torna a vir, vai fazendo a brechinha, vai abrindo mais. Daqui a pouco, a gente, sem se dar conta, tá todo enredado, tá nos braços do mal, sem nem ao menos perceber, porque aí as coisas parecem que vão tomando uma naturalidade. É o mal revestido de bem. E é aí que mora o perigo. Então, nós temos que ser vigilantes. Porque o espírito do mal não brinca em serviço. Não brinca. Ele é determinado naquilo que ele pretende fazer. E muitas vezes a gente fica como que se diz, ociosos, assim, deixando a vida nos levar, né? Deixa a vida me levar, como tem um cantor famoso que canta, vida leva eu. Não, nós não podemos deixar a vida nos levar. Eu tenho uma hashtag que eu criei, que eu coloco aí embaixo dos vídeos, que é não deixe a vida te levar, mas leve ela com propósito. Nós é que temos que direcionar nossa vida. Não é vivendo através das circunstâncias, das coisas que acontecem ao nosso redor. A gente não pode ser levado de um lado para o outro como a folha ao vento.
Nós temos que ter responsabilidades. Nós precisamos entender que há um Deus que nos criou e que tem o melhor para nós, mas que nós precisamos fazer a nossa contrapartida para podermos acessar esse Deus. Porque Ele nos amou primeiro, mas Ele nos deu o direito de escolha. Então Ele jamais vai vir através de brecha nenhuma querer entrar à força. Ele bate na porta. Bate na porta. Se nós abrirmos o nosso coração, Ele entra e faz morada. E aí, aos pouquinhos, Ele vem trazendo as transformações necessárias. Não é preciso você, mas minha vida está toda bagunçada, eu preciso primeiro acertar aqui, acertar ali. Não, sozinho você não vai conseguir acertar nada. É engano, isso é mais uma armadilha do mal para que você não tome a decisão correta. Porque só Deus pode nos transformar e nos moldar. Então venha como está. Se está bagunçado, se não está, venha como está. Entrega nas mãos de Deus. Porque Ele tem o poder de restaurar, de transformar, de trazer novidade de vida. E aí, no verso 4, Davi vem fazendo crítica aos ímpios malfeitores que exploram o próximo, o necessitado, se opondo àqueles que amam a Deus. É como eu estava falando, pessoas tirando proveito das outras. E aqueles menos instruídos, então, são os que mais sofrem, são os que mais são prejudicados. Sem falar que quando os ímpios, malfeitores e ímpios, gente, é todo aquele que não serve a Deus. É todo daqueles que não procuram viver uma vida correta, né? Uma vida longe de Deus. E aí, quando a gente vê essa crítica aqui, que os malfeitores exploram o seu próximo, necessitado, se opondo àqueles que amam a Deus, a gente vê claramente uma desobediência total aos 10 mandamentos. Porque quando Deus fala, quando Jesus resumiu lá os 10 mandamentos, que Ele falou, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, todo o restante da lei vai ser obedecida, porque quem ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo, jamais vai cometer qualquer uma aqueles outros itens dos 10 mandamentos. Então aqui, os 10 mandamentos já foi pro beleléu há muito tempo, né? Por essas pessoas aqui que vivem desse jeito. Mas, quando chega do verso 5 no verso 6, ele vem falando que, embora os ímpios frustram os planos dos pobres, Deus é o refúgio deles, né? E aí eu quero ler aqui em Gênesis 50, versículo 20, que fala assim, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. E é isso que Deus faz. Então, muitas vezes, os ímpios, né, vêm oprimir aqueles que são de Deus, e eu digo são de Deus, porque são aqueles que estão ali buscando a Deus, não quer dizer que não erram, que não cometem pecados, mas estão sempre ali buscando a presença de Deus, se arrepende, pede perdão, não comete mais aquele erro, segue em frente, né? Então, acontece que Deus, Ele torna o mal e bem. Aquele versículo que eu gosto sempre de falar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí é muito interessante, porque a gente pode trazer a seguinte interrogação. Esses dias no culto matutino com a Magda, surgiu essa indagação. Tá, mas Deus não deu livre-arbítrio? Sim. Eu não posso tanto fazer o bem ou o mal? É uma escolha pessoal minha? Sim. Então, como Deus vai impedir que alguém me faça mal se é uma escolha dele, fazer ou não? Como que Deus vai me proteger do mal que o outro decidiu fazer? Deus pode ir lá e impedir dele fazer o mal? Não, porque ele deu livre-arbítrio. Então, o que Deus faz então? Deus faz isso que está falando aqui, no versículo 20 do capítulo 50 de Gênesis. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, o que Deus faz? Alguém tem uma atitude errada com você. Ele dá ordem aos anjos para nos proteger. E aí, quando vem aquele mal, o anjo está aqui com a proteção. Ele está nos envolvendo como uma couraça de proteção, uma couraça de justiça. E aí o mal bate e volta. Se a gente tivesse sem proteção, ele poderia atingir em cheio e nos fazer mal.
né? Mas como está com a proteção, o que acontece? Nós somos envolvidos com uma paz tão grande, tão grande, tão grande, que a gente olha e logo enxerga que é o espírito do mal agindo através das atitudes daquela pessoa. Por isso que na palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, ou seja, não são contra pessoas. A nossa luta não é contra a pessoa, que está muitas vezes tentando nos atingir com palavras, né, ou mesmo atitudes, mas nossa luta é com quem está agindo através da pessoa. Então, quando a gente tem intimidade com Deus, logo a gente reconhece e aí a gente não se atormenta, né? Quando vem a situação, a gente olha, por alguns segundos a gente até pode por estar ali distraído, começar a se agitar, mas logo o Espírito Santo vem, passa na nossa mente e aí a gente entende o que está acontecendo. E a gente olha assim e pensa, Senhor, o que eu preciso aprender com essa situação? Senhor, coloca as palavras certas na minha boca para eu falar com essa pessoa que está me afrontando, que está tentando me atingir, seja com palavras ou atitudes. E aí a gente é envolvido por uma paz tão grande, gente, vocês não têm noção. Por coisas que antes de eu ter essa experiência de estar mais próximo de intimidade com Deus, que rapidamente me fazia perder a paciência e me afligir e ficar triste, hoje eu consigo olhar para aquilo e perceber o que está agindo por trás daquilo. E aí eu consigo sentir paz e dormir tranquila, tranquila, tranquila. O sono dos justos. É algo maravilhoso de se experimentar. Então, o livre-arbítrio todos têm para fazer o bem ou o mal, né? Mas a proteção de Deus faz com que a gente não seja atingido. Ou algo que aconteceu de ruim, que possa até ter afetado alguma coisa da gente, aquilo ali, Deus vai pegar aquilo dali, vai cooperar para o nosso bem. Através daquela situação a gente vai ter algum aprendizado, né? A gente vai crescer espiritualmente, a gente vai crescer como pessoa. Então, é preciso que a gente tenha discernimento no espírito, porque na carne, nas emoções, a gente quer logo partir para a briga, muitas vezes, não é mesmo? Então, por isso que é importante a gente buscar esse momento de comunhão com Deus, para a gente conseguir discernir as coisas espirituais. Que às vezes a gente está brigando contra a carne, contra o sangue, contra as pessoas, a pessoa vem, aí a gente vai com tudo para cima dela também. E aí as coisas só vão de mal a pior. Porque na palavra de Deus diz, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Como você vence o mal com o bem? Não batendo de frente nem pagando com a mesma moeda. Você na hora fala assim, eu coloco as palavras certas na minha boca para eu repreender essa pessoa. E aí Deus vem e te ajuda a sair daquela situação sem você agredir a pessoa de volta. E aí você vai vencer o mal com o bem. É dessa forma que a gente vence o mal com o bem. É usando as armas espirituais. Não é pagando ali na mesma moeda, não é deixando que as emoções tomem conta e descontrole tudo, não. E aí depois, lá no verso 7, no finalzinho, nos fala de uma mudança de circunstâncias. Davi, ele faz uma menção da expectativa de um grande livramento, pois ele sabia que Deus estava entre os justos. Então, por mais que havia ceticismo e opressores, ele podia confiar na proteção divina, né? Então, o que é expectativa? É o estado ou qualidade de esperar que algo aconteça. Por mais que Davi vivia ali espantado com tanta maldade à sua volta, ele colocava os olhos em Deus. Ele sabia em quem ele podia confiar. Ele sabia que Deus se levantaria, né, em favor dos justos. E eu gosto sempre de frisar que essa época que Davi viveu, né, a época aqui do Velho Testamento, Jesus ainda não tinha vindo. Hoje nós podemos experimentar a presença do Espírito Santo em nossas vidas porque Jesus veio. E quando ele foi subir, ele deixou o Espírito Santo tomando conta de cada um de nós. E aí houve uma mudança de circunstâncias, assim como ali houve uma mudança de circunstâncias onde Davi via tudo ali, né, devastado moralmente, e aí ele coloca a expectativa em algo que Deus iria fazer.
Hoje, nós temos a expectativa de, sendo luz, a gente alcança o maior número de pessoas. A gente não vai lutar contra as pessoas, mas contra aquilo que está agindo através dela. E a partir do momento que a gente procura ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida transformada, a gente começa a alcançar outras pessoas, a gente começa a vencer o mal com o bem. A gente vai orar pelos nossos inimigos. Jesus veio para falar assim, ó, você tem que amar seu inimigo, porque amar o amigo é muito fácil. O que você está fazendo além? Amar o amigo é só uma troca. Ele te ama, você também ama. Ele te faz o bem, você também faz o bem. Quero ver você amar seu inimigo. Ah, Jocely, mas aí é pedir demais. Mas é o que Jesus veio fazer. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E amar o amigo não é ir lá, dar abracinho e beijo, passar a mão na cabeça dele e aceitar as coisas erradas que ele faz com você, não. É você não pagar o mal com o mal. É você não retribuir na mesma moeda. É você mostrar em quem você crê. É você mostrar que o seu comportamento condiz com aquilo que você diz acreditar. E aí a pessoa começa a ver que algo diferente tem em você. E aquilo começa a fazer algo mudar dentro da mente e do coração da pessoa. Porque às vezes ela vem, te faz um mal e você não retribui na mesma moeda, do contrário, você perdoa. E se em algum momento essa pessoa que te fez mal precisar de ajuda, você vai estender sua mão. E aí nesse momento você acaba de ganhar a pessoa. Tenho certeza. Não tenha dúvida disso. Porque é assim que Deus age. Deus é misericordioso, é bondoso. Embora muitos se voltem contra Ele, Ele continua fazendo o sol nascer sobre todos, sobre os bons, sobre os maus, sobre os justos, sobre os injustos. A terra está aí para qualquer um prosperar. Então, nós temos que refletir a glória de Deus em nós. Da mesma forma, nós também faremos o bem a todos, não só a quem nos faz bem, não é mesmo? E dessa forma nós iremos espalhar o amor de Deus ao nosso redor e alcançando cada vez mais pessoas para trazer para o reino da luz, para trazer, para viver também essa experiência maravilhosa do amor de Deus por nós, do amor de Jesus por nós, não é mesmo? Então eu te convido no dia de hoje compartilhar essa mensagem com todas as pessoas. Às vezes você tem rusga com alguém, alguém tem com você, mande até para essa pessoa. Mande, compartilhe, mas não manda o link simplesmente só mandando o link, não. Escreva uma mensagem, tome tempo para escrever uma mensagem, falar, olha, essa mensagem aqui falou tanto ao meu coração que eu gostaria de compartilhar com você. Tira um tempinho para ouvir essa mensagem, porque ela é especial. Faça isso. E juntos nós iremos alcançar cada vez mais pessoas, tá bom? Tenha uma ótima semana. Não deixe aí de deixar um comentário. Se quiser fazer pergunta, pode fazer também. Vou ficar muito feliz, tá bom? Então, uma ótima semana e até quarta-feira. Até lá.